Seja bem-vindo a mais um GC Living. Todas as semanas, o Senhor tem nos dado a oportunidade de meditarmos na sua palavra e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você mais uma vez. Então, se você pode abrir comigo, o nosso texto hoje está lá no livro de Atos, capítulo 9, no verso 10 ao 19. Atos, capítulo 9, verso 10 ao 19. E diz assim o texto: Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias, e ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Verso 18. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. O tema da nossa lição dessa semana é Ananias, o Consolidador. Ananias, o Consolidador. A lição dessa semana tem como objetivo nos mostrar e nos ensinar a importância da consolidação no reino de Deus. E o que seria consolidar? Qual o significado dessa palavra? E no dicionário o significado dessa palavra é tornar ou ficar sólido, estável, fortalecer. Então essa lição, ela quer nos ensinar a importância de não só estarmos firmados em Deus, consolidados, estáveis, plenos em Deus, constantes em Deus, mas também quer nos ensinar a importância de consolidarmos outras pessoas, de ajudarmos outras pessoas a se fortalecerem. Esse é o objetivo da lição dessa semana, do ensino dessa semana, que eu e você tenhamos o entendimento da importância de não só estarmos consolidados, de não só estarmos firmes, mas nos preocuparmos com aqueles que ainda não estão firmes, não estão firmados na verdade que é Cristo. E o primeiro princípio para o nosso entendimento, que eu e você precisamos entender, é que antes de nós nos tornarmos uma pessoa que consolida, a gente precisa se tornar alguém que é consolidado. É o primeiro princípio, o primeiro ensinamento. Antes que eu me disponha a ajudar, a consolidar outras pessoas, eu preciso estar consolidado, eu preciso estar firmado. Por quê? Porque uma pessoa doente não pode ajudar a outra, né? E eu queria aqui rapidamente compartilhar com vocês algumas características de uma pessoa que tem essa prática, que tem esse costume, que tem este desejo de consolidar outras pessoas, que tem esse chamado, melhor dizendo, para consolidar outras pessoas. Assim como Ananias, este homem que nós lemos o texto, teve um chamado de Deus para que fosse consolidar ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, né? Eu quero aqui rapidamente descrever algumas características que a própria Bíblia diz a respeito deste homem, que foi Ananias. Em Atos capítulo 22, verso 12, a Bíblia vai dizer que Ananias era um homem que tinha boa reputação. Então a primeira característica que eu e você precisamos ter para sermos alguém que consolida, alguém que vai colaborar com outras pessoas na consolidação da fé, é termos um bom testemunho.
é termos uma boa reputação. Imagine só se o Senhor te chamar para consolidar alguém que tem algo contra você. Imagine só se o Senhor te levantar para você ser usado para consolidar uma pessoa. No entanto, essa pessoa conhece a sua reputação, sabe quem você é, conhece as suas práticas, sabe o que você faz, sabe como você pensa, e de repente, por causa do seu mau testemunho, você não vai ter autoridade para ministrar sobre a vida dessa pessoa. Então, o primeiro princípio é este: termos uma boa reputação, sermos bem conhecidos aonde nós moramos, no nosso trabalho, aonde nós frequentamos, termos um bom testemunho. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E o segundo princípio: Ananias era um homem piedoso. Perceba que a Bíblia diz que Paulo ele estava indo em direção à cidade para matar os cristãos. Ou seja, Ananias era um destes. Ananias estava nessa lista de uma das pessoas que seriam mortas pelo apóstolo Paulo, né? E ainda assim, ele resiste um pouco ao chamado, ele questiona ao Senhor: Senhor, mas esse homem é tão ruim, como posso eu ir lá e fazer algo bom para ele, né? E ele se vê com o coração da pessoa de Deus, e não mais pelo que ele acha, mais pelo que ele pensa. Mas Deus tinha um propósito para a vida do apóstolo Paulo, independente daquilo que os olhos de Ananias contemplavam. Um outro princípio, a Bíblia vai dizer que Ananias ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus fala com ele por meio de uma visão, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, não era algo novo para ele, não era algo desconhecido. Ananias já tinha esse costume de ouvir a voz do Senhor e saber quem é que estava o chamando. Então esse princípio é fundamental para que eu e você sejamos bons consolidadores, termos intimidade com Deus, saber quem é o Senhor, saber a voz do Senhor, porque são tantas vozes hoje que têm falado aos nossos ouvidos, mas nós precisamos ter intimidade para sabermos qual é a voz do Senhor e qual é a direção dele para os nossos dias. O quarto princípio, a Bíblia vai dizer que Ananias, ele mesmo não querendo, mesmo relutando contra a sua própria vontade, ele ouve a voz do Senhor, ele vai e cumpre a vontade de Deus. Ananias era obediente. Esse é o quarto princípio: sermos obedientes ao Senhor. Porque se nós não formos obedientes, como nós vamos querer ensinar as pessoas a obedecer algo? Se nós não obedecemos à voz do Senhor, como nós vamos instruir as pessoas para que elas ouçam a voz do Senhor? Então é necessário que sejamos obedientes. Assim como Ananias, ele não queria fazer. E quantas coisas hoje talvez tenha se levantado para eu e você fazermos, principalmente nessa época de quarentena, que a gente tem bastante tempo. Essa desculpa não é válida mais, porque antes nós deixávamos de fazer as coisas porque não tínhamos tempo. E agora nós temos tempo e estamos vendo que o problema nunca foi termos tempo, né? O problema é nos levantarmos e agirmos. E mesmo ele não querendo ir até Paulo, ele se levanta e ouve e obedece à voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que as escamas caíram dos olhos de Paulo. Então, essa pessoa que é chamada como um consolidador, que se coloca nessa posição de consolidador, ela tem essa capacidade em Deus de fazer com que as pessoas tenham uma nova visão a respeito dele. O Espírito Santo nos capacita a abrirmos os olhos das outras pessoas. A Bíblia diz que caíram dos olhos de Paulo como se fossem escamas. Ou seja, Paulo ele recebe uma nova visão. Uma nova visão. Este é um dos objetivos de uma pessoa que consolida, transmitir a visão do reino, a visão de quem Cristo é. A Bíblia vai dizer que ele tem os seus olhos abertos e recebe uma nova visão. Ele recebe uma nova visão. E o quinto princípio e último, a quinta característica, a Bíblia vai dizer que Ananias ele confiou na obra que Deus ele realizaria. Mesmo indo em direção a um homem que era contra os adoradores que adoravam a Jesus, que adoravam a Deus, que professavam a sua fé em Deus, Paulo era contra tudo isso. Paulo, na realidade, ele estava combatendo essas pessoas que se levantavam em nome do Senhor. E é interessante que Ananias, quando ele chega diante de Paulo, ele o chama de irmão. Mas esse cara estava vindo matar os crentes agora. E Ananias o chama de irmão. Por quê? Porque ele acreditou na obra que Deus iria fazer na vida de Paulo. Ele acreditou. Às vezes para a gente pode ser que existam algumas pessoas que para nós já não existe esperança, não existe a possibilidade delas conhecerem a Cristo, delas se renderem a Cristo,
quando na realidade esse papel não é meu e não é seu, esse papel é do Espírito Santo. O nosso papel é apenas ir, cumprir a vontade de Deus, porque o resto é Ele quem vai fazer, a obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo poderia tornar um perseguidor de cristãos perseguido por pregar a palavra. Essa reviravolta só pode ser causada pelo impacto do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, assim como foi com a vida de Paulo. Então eu queria apenas compartilhar essas características, essas 5 características, para que eu e você sejamos consolidadores de excelência, que a gente possa colaborar nesse tempo de quarentena, quando a quarentena acabar, né? Termos um bom testemunho, sermos piedosos, termos intimidade com o Senhor, sermos obedientes e confiar que a obra, quem opera é o Espírito Santo. Não somos nós, nós apenas somos instrumentos de Deus para que a vontade dele prevaleça. E perceba, para nós concluirmos essa mensagem, perceba que Deus ele usa um homem simples para consolidar a vida de um dos maiores homens de Deus que já existiu. Mesmo Paulo sendo conhecedor das Escrituras, sendo letrado, sendo estudado, a Bíblia diz que ele era um fariseu, então ele tinha muito conhecimento, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa qualificada. E a Bíblia diz que Deus usa um homem tão simples, para poder consolidar a vida de Paulo. Por quê, irmãos? Porque Deus ele procura por corações disponíveis. Deus procura por aqueles que dizem sim. Deus procura por pessoas que estão disponíveis a cumprir a sua vontade. Independente do que você sabe, da sua capacidade, independente do que eu posso, não posso fazer, é o Senhor quem faz. Eu só preciso dizer, Senhor, usa-me. Eu estou disponível, o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor tem que fazer. E à medida que nós nos disponibilizarmos a ouvir a voz do Senhor, nós vamos perceber que muitas pessoas elas vão começar a serem edificadas por causa do nosso sim, por causa do seu sim. A sua casa pode ser edificada hoje, o seu trabalho pode ser edificado, os seus amigos, tantas pessoas nesse tempo agora de quarentena podem estar em depressão, com mente vazia, e eu e você temos a oportunidade de sermos este instrumento nas mãos do Senhor. Então, que Ele possa cumprir os seus propósitos na terra. Jesus ele conta com o sim, ele conta com o meu e o seu sim. E que eu e você sejamos essas pessoas, como Ananias, pessoas simples, mas com o coração disponível nas mãos do Senhor, para que Ele cumpra a vontade dEle. Pessoas disponíveis. Que eu e você sejamos consolidadores nas mãos do Senhor. Mas antes de tudo, lembre-se, nós precisamos estar consolidados, para que assim possamos consolidar outras pessoas. Que Deus te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida. E por orientações do Ministério da Saúde, juntamente com os nossos pastores, até que este tempo termine, nós permaneceremos com as nossas reuniões online até segunda ordem. E para isso, eu quero pedir a você para que nos siga nas nossas redes sociais. Vai aparecer aí na tela nosso Instagram, YouTube, para que você esteja antenado com o que o Senhor está fazendo. A igreja não para. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ela continua sendo pregada dentro das casas, de forma online, não importa. O que importa é que Jesus vive e reina para todo sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.